Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o FMED processo, tá? Relacionado à etapa 3, aí, a análise funcional, tá? Antes vou pedir para você, se você não é inscrito ainda aí no canal, se inscreve aí, tá? Ativa o sininho para receber uma notificação todas as vezes que tiver um vídeo novo por aqui. E se gostar do conteúdo, curte, compartilha, tá? E comenta aí, deixa seus comentários, suas críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas, tá bom? Então vamos lá, tá? Vou mostrar aqui para vocês esse vídeo aqui. O tema desse vídeo é a análise funcional, tá? Do FMEA, tá? Então vamos falar sobre isso aqui, tá? Se você perdeu o vídeo anterior, vou deixar um card aqui em cima, tá? Para você assistir o vídeo anterior, é a análise estrutural, tá? Então o objetivo, né, dessa análise funcional aqui, né, é entender qual é a função dessa etapa de processo, tá? E garantir que as funções e requisitos pretendidos do produto e processo sejam alocados adequadamente, tá? Os principais objetivos são a visualização das funções de um produto ou processo, tá? Entender a árvore ou rede de funções ou diagrama de fluxo de processo equivalente, tá? A associação de requisitos ou características às funções de processo, tá? E a colaboração entre as equipes de engenharia, né, de sistemas, segurança e componentes, e essa aqui é a etapa base, tá, para a análise de falha, tá bom? Sem entender qual é a função do processo, você não vai conseguir entender como ele pode falhar, tá? Então, toda etapa, né, todo processo, né, ele existe para cumprir uma determinada função, tá? Então, uma função, ele descreve o que o item ou etapa do processo pretende fazer, tá? Pode haver mais de uma função para cada item ou etapa do processo, tá? Cada etapa do processo pode cumprir mais que uma função, né? Então, antes de iniciar a análise funcional, as informações a serem coletadas podem incluir, né, as funções do produto e do processo, tá? Os requisitos de produto e de processo, as condições do ambiente de fabricação, o tempo de ciclo, os requisitos de segurança ocupacional do operador, né? E o impacto ambiental possível aí, tá? Então essas informações são importantes, né, para definir as funções e requisitos positivos necessários para análise funcional, tá? A descrição, né, de uma função de processo, né, precisa ser clara, tá? O formato de frase recomendado é usar um verbo de ação seguido por um substantivo para descrever a função mensurável do processo, tá? Então ela deve estar no tempo presente, tá? E usa a forma básica do verbo, tá? Então, por exemplo, entregar, conter, controlar, montar, transferir, né? Então, alguns exemplos, né? Por exemplo, é fazer o furo, né? Aplicar cola, inserir pino, soldar suporte. Então você nota que tem sempre um verbo, tá? Soldar, inserir, aplicar, fazer. E o que, né, é feito, né? O que o verbo faz, tá bom? É dessa forma que você descreve aí uma função de uma etapa de processo, tá? Ou de um elemento de trabalho do processo aí, tá? Então a função desse item de processo, ele começa em um nível superior e faz referência ao item de processo na análise da estrutura lá, tá? Com uma descrição de alto nível que pode levar em consideração funções como uma função interna, tá? Uma função externa relacionada ao cliente ou ao usuário final, tá? Então nota que a negativa, né, dessas funções vão ser os efeitos de falha, né? Então, se você, por exemplo, pegar aqui fazer furo, né, não faz furo, por exemplo, não fazer o furo, a negativa é um modo de falha já, tá? Um efeito de falha, na verdade, tá? Então, se você negar a descrição da função, você acaba encontrando aí modos de falha, tá? Ou efeitos de falha, na verdade, tá? Vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, a fixação da biela ao eixo árvore, né? Então, a função dessa etapa de processo descreve as características do produto resultantes produzidas nesta estação. Então, a negativa desta vai ser um modo de falha, tá? Então, por exemplo, a não fixação da biela ao eixo árvore, tá? É um modo de falha. Aqui um outro exemplo, ó, tá? Parafusar a capa e pé da biela ao eixo árvore, tá? Negando isso aqui, né, o não parafusamento da capa e pé da biela ao eixo árvore, por exemplo, já é um modo de falha também, tá? Um efeito de falha. Então, a função do elemento de trabalho do processo reflete a contribuição dessa etapa do processo para criar a característica do produto ou do processo, né? Então, se você notar, tem um verbo, né, que fala o que é feito, né, e onde aqui, inclusive, né?
Então, assim, o ideal aqui na descrição, né, análise de função, é que cada etapa de processo, né, tenha sua função corretamente descrita aí, tá? Para que você possa entender como é o desejado funcionamento, né? E uma vez que a função não é realizada, né, não cumprimento da função, acontece um efeito ou um modo de falha aí, tá? O que são requisitos, né, as características que a gente está falando aí, né? Então, requisito é uma característica distintiva ou atributo quantificável de um produto. Tá? Então você projetou lá um produto, né? Um diâmetro, um acabamento superficial, né? Isso passa a ser um requisito para o processo fabricar, né? O processo precisa ser capaz de incluir, né? Ou de realizar esse diâmetro aí, ou de incluir esse acabamento superficial no produto, tá? Então, para a FMEA de processo, né? Existe um modo de falha, uma vez que o processo não foi capaz de incluir, né? A característica, né? Determinada no projeto do produto aí, né, durante o processamento, né? Então, ela está relacionada ao desempenho de uma função do processo e pode ser julgada ou medida, tá? É mostrada em um desenho ou documento de especificação, como geometria, material, acabamento superficial, revestimentos, etc. Tá? Então, é importante memorizar essa frase aqui, ó, tá? Que as funções do processo criam características do produto, tá? Então, toda etapa de processo existe para que seja possível atribuir, né, e colocar no produto lá que foi projetado uma característica que ele precisa ter, tá? Os documentos de projeto abrangem requisitos legais, né, requisitos da indústria, requisitos de cliente, tá, e requisitos internos, tá? As características do produto podem ser medidas após a fabricação do produto, tá? Então, podem vir de requisitos de desempenho, né, legais. Nesses casos, deve ser listada e seguida pelo requisito de desempenho. Por exemplo, um diâmetro de estria sobre o pino, né? Um regulamento governamental, né? O limpador de para-brisa e tudo mais. Então, podem existir requisitos dos mais variados, eles podem ser internos e externos, né? Pode ser um requisito de cliente. O processo precisa ser capaz de atribuir, né, uma função para o produto, tá? Todo processo existe para cumprir uma função aí e criar uma característica no produto. Tá bom? Os tipos, né? Quais são os tipos de requisitos ou características, né? Então pode ser características do produto, né? Derivado de diversas fontes externas, internas. Podem ser requisitos legais, né? De conformidade com regulamentos designados de saúde, segurança, proteção ambiental, tudo mais. Normas e padrões da indústria, né? Como a ISO, a VDA, né? A SAE. Os requisitos do cliente, né? O seu cliente pode especificar, né? Fazer uma especificação, né? De adesão à qualidade e características de fabricação e fornecimento. Pode ser um requisito interno, né? Por exemplo, a condição de limpeza, né? Para processamento, né? A condição de torque, né? De velocidade e tudo mais. Então, são requisitos internos e finalmente, né, as características do processo, né? Uma característica de processo é o controle do processo que garante que a característica do produto seja alcançada pelo processo. Tá? Então, para diferenciar uma característica de processo, tá? Vou dar um exemplo aqui, você precisa ter, por exemplo, uma esteira aí avançando a uma velocidade aí de 0,5 metro por minuto, tá? Então, se você utilizar uma velocidade maior do que essa no processo, você acaba afetando aqui uma característica do produto. Tá? Então, essa é uma característica de processo que precisa ser controlada. Tá? Ele também pode ser mostrado em desenhos ou especificações de fabricação. Né? E as características do processo, elas podem ser medidas enquanto o produto está sendo fabricado. Tá? Então, é uma maneira de você identificar se é uma característica de processo ou do produto aí, tá bom? No formulário FMEA, tá? Então você tem aqui, né? Ele está localizado logo após a etapa de análise estrutural, tá? E esse aqui é um exemplo, ó, do que você vai ver nessas colunas aí, tá? Então, a primeira questão aqui é a função do item de processo, a função do sistema, subsistema, elemento de componente ou processo, tá? Então, está se referindo à montagem do conjunto eixo-árvore, tá? A função da etapa do processo e característica de produto, né? O valor quantitativo aqui é opcional, tá? Se você quiser ter um valor quantitativo aqui para essa função, é o aparafusamento do pé da biela e capa da biela ao eixo árvore, tá? E aqui por último, né, a função do elemento de trabalho, tá? Então no caso aqui é uma máquina, né, uma parafusadeira,
E a característica de processo é um torque. Tá? Então é uma parafusadeira que aplica um torque de 30 Nm aos parafusos da capa da biela. Tá? Essa aqui é como deve ser preenchida, tá? A análise de função, né? Qual é a função dessa etapa do processo aí de fabricação. Tá bom, pessoal? No próximo vídeo nós vamos falar sobre a etapa de análise de falha, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, tá bom? Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa um joinha, tá bom? Curte, compartilha. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.